Hum, Boa noite, tudo bem? Tô ajeitando aqui porque a gente pensa que tá certo, tá tudo direitinho, aí quando vê tá tudo bagunçado os fios aqui embaixo. Hoje a live é comigo, né? Semana passada fui eu e a Jaque, nós estávamos nós duas aqui, mas hoje é, a gente se revezou, né? E hoje quem tá aqui sou eu, né? Meu nome é Patrícia Monteiro. E tô aqui, eu e Jaqueline, né, a gente trabalhando aqui nesse perfil, guiando as pessoas, ajudando as pessoas a entenderem, né, qual é a sua identidade, né, quem elas são, né, porque as pessoas andam tão perdidas, né, de si própria. E também, com isso, encontrar, né, qual é o seu propósito nessa terra, né, o que que elas vieram fazer aqui, porque, pasmem, nós temos um propósito. Nós não viemos à toa, né? Nós fomos planejados. Boa noite, Jaque. Vai vendo se o som tá bom. Deixa eu acender aqui, ó. Eu acho que fica melhor. Olá, tudo bem, Jaque? Tava aqui me apresentando primeiro, falando do tema da live, né? A gente vai saber hoje o que que é esse propósito de vida, né? Obrigada, amiga. A gente vai saber hoje o que que é esse propósito de vida que as pessoas falam tanto, né? A gente tem ouvido muito falar disso no Instagram, né? E na internet, assim, nas redes sociais, né? O que é esse propósito, né? O que que na verdade é isso? As pessoas ligam muito o propósito de vida ao seu trabalho. Aí eu faço uma pergunta, né? Se o propósito é o trabalho da pessoa, quando ela se aposentar, acontece o quê, né? Perde o sentido da vida, né? Perde o propósito, perde a utilidade. Olha só, forte isso, né? Perde a utilidade. Então, qual é, né, o nosso propósito? Esse é o tema da live. Compartilha a aula, tá? Convida aquela mulher, aquela amiga sua que tá perdida, sem saber que direção tomar, o que fazer, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre direcionamento. É, e aí eu quero que vocês convidem as pessoas, depois daqui do Instagram, a gente vai colocar essa aula lá no YouTube. As nossas lives têm ficado no YouTube, tem sido sempre muito esclarecedora, porque a gente tem tratado sobre esse tema, né? A gente tem falado muito sobre bloqueios emocionais, porque são os bloqueios emocionais que impedem a pessoa de alcançar o seu propósito na vida, são os bloqueios emocionais que cegam a pessoa de viver, né, a sua real identidade, né? Então a gente tem falado muito sobre isso. A gente trabalha, né? A gente se utiliza para chegar, né, a esse desbloqueio, a palavra de Deus e a aromaterapia, né? A gente utiliza esses recursos, né, para poder fazer aí esses desbloqueios emocionais e guiar essas pessoas até elas alcançarem, né, o sentido da vida delas, né, e se libertarem desse vazio, dessa angústia, né, dessa tristeza, dessa amargura, que as pessoas muitas das vezes vão vivendo ali as suas vidas e não sabe, né, nem por que estar hoje, né, com mau humor, estar hoje, né, angustiado, estar hoje triste, né, as pessoas não sabem disso. E pasmem, né, o que eu acho ainda pior, elas não conseguem parar um tempo, né, essas demandas que a gente tem, né, a gente está sempre tão ocupados e não consegue ali parar um tempo para poder, né, se observar, né, conversar consigo próprio. E aí a gente traz aí nessas lives, nessas nossas aulas, né, que são, a gente fala lives, mas são verdadeiras aulas, porque a gente ensina realmente, né, como você pode, né, lidar com tudo isso e como você pode, né, começar uma jornada aí para conquistar aquela tão falada, né, tão sonhada vida abundante, que é possível. É possível porque eu conquistei, Jaqueline conquistou, nós sabemos qual é o caminho para essa vida abundante, uma vez que nós trilhamos esse caminho, né? Muita gente pensa que essa abundância de vida ela está na realização de conquista de bens, né? Na realização profissional, na realização de ter família ou na realização de ter amigos, está no ter, né? Mas não tá, né? Não é isso.
né? Essa vida abundante, na verdade, é uma prosperidade em todas as áreas que tem muito mais a ver, né, com nossa jornada interior, para que esse nosso interior reflita, né, no mundo exterior, no nosso mundo exterior, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é até de um livro, Temperamentos Transformados, né, que fala assim: Deus não está tão preocupado em transformar circunstâncias quanto em transformar pessoas. Quer dizer, o propósito de Deus conosco, né, é a nossa transformação, né? A gente segue de fé em fé, de glória em glória, né, até alcançarmos a estatura de varão perfeito, que significa até nós chegarmos, né, a ser parecidos com quem nós fomos destinados a parecer, que é Jesus Cristo. Então, como que chega a isso, né? E o que acontece muitas das vezes que as pessoas também não alcançam isso? Primeiro é a falta de conhecimento, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas é conhecendo a verdade. Primeiro tem que conhecer, né? E isso já é uma trajetória, né? O ato, né, de conhecer, esse verbo conhecer, ele não é um verbo estático, ele é um verbo que exige uma ação, uma dinâmica, um processo, né? Já está embutido ali que é um processo, não é rápido, né? Boa noite, Silma Ferri, né? Boa noite, tudo bem? E aí, como que se deu essa descoberta, né, do propósito, né, comigo, né? Eu sempre fui uma pessoa decidida, né? Eu sempre fui muito decidida. Isso tem a ver com o meu temperamento, né? O temperamento da gente também, né? Mal comparando, vamos dizer assim, é como se fosse um talento que nós recebemos, né? Como se fosse dons que nós recebemos. E aí, o meu temperamento, ele tem isso de bom, né? Tem vários defeitos, mas tem isso de bom. É muito decidido. Então, eu decidi que a minha vida seria diferente da vida dos meus pais. Eu decidi isso, né? Eu decidi isso, eu tinha 5 anos de idade. Eu falei assim, eu não vou viver o que meus pais estão vivendo. Por que eu decidi isso? Porque com 5 anos de idade eu vi meus pais serem despejados, né? Então, aquilo me deixou muito aflita, porque a gente não sabia onde ia morar. Olha só, não sabia para onde ia. E aí eu decidi naquele dia que minha vida seria diferente. E fiz isso realmente, né? A história é longa porque são várias nuances, mas eu realmente fiz isso. E fiz faculdade, fiz concurso público, constituí família, mas faltava alguma coisa, né? Faltava. Quando alguém olhava para mim, eu gosto muito da história de Naamã, né? Nem ia falar da história dele, mas lembrei agora. Eu gosto muito da história de Naamã. Por quê? Porque Naamã era um homem que quem olhava Naamã, a pessoa via aquela armadura, né, de general e via o cargo que Naamã ocupava. Então, quando Naamã chegava, o que chegava para as pessoas era a armadura, né, era o cargo dele. E as pessoas nem imaginavam o que tinha por debaixo daquela roupa, né? Ele era um homem extremamente leproso. A Bíblia diz que ele tinha toda a sua pele chegava a soltar. Eu imagino a dor que esse homem sentia, né? Então ele era leproso. Só que as únicas pessoas que sabiam disso era a esposa de Naamã e as pessoas que trabalhavam na casa dele. Quer dizer, as pessoas de fora não sabiam. As pessoas de fora olhavam para Naamã e pensava, nossa, né, que pessoa invejável, que cargo que ele tem, né, que poder que ele tem de dominar tropas de comando. E eu me sentia meio assim, porque quem me olhava, né, via, né, funcionária pública, né, com 2 graduações, com pós-graduações, com várias especializações, inteligentíssima, né, que via essa pessoa. Só que só quem conhece a gente é quem está dentro de casa, né? Que sabe das nossas feridas. E aí eu não entendia por que eu tinha a vida tão bem resolvida, né? Financeiramente falando, tinha a vida bem resolvida. A única coisa que eu não tinha conquistado ainda por medo, mas isso é outra live, por medo é a liberdade geográfica, mas isso é outra live, né? Essa história do medo. Então, tinha a vida muito resolvida, com uma filha bonita, um bom casamento, mas a pessoa sempre muito irada,
sempre muito angustiada, sempre muito amargurada, né? E não entendia, as pessoas não entendiam isso, meu marido não entendia isso, eu não entendia. Eu chegava ao ponto de falar assim para as pessoas, nem eu tô me aguentando hoje. Gente, tem anos que eu não falo isso, tem muitos anos. Graças a Deus, agora que eu tô falando isso com vocês, isso está vindo na minha mente. Tem anos que eu não falo isso, mas eu falava justamente dessa forma. Nem eu me aguento hoje. Kekeia, né? Seja bem-vinda, boa noite, tudo bem? Meu nome é Patrícia Monteiro e estou falando aqui um pouco sobre propósito de vida, né? O que é isso, né? O que é propósito de vida? E aí eu estou falando como que eu descobri o meu, né? Como que eu descobri o meu propósito. Então eu era essa pessoa, né? Naamã, eu era essa pessoa. Por fora, como dizia uma professora nossa, né, Jaque? Por fora, bela viola, né? Mas por dentro, né? Eu não gostava muito dessa frase, mas é meio que isso que acontece mesmo com o ser humano, né? Quando o ser humano ele vai se perdendo dele, né? Quando o ser humano ele não consegue mais, né, as amarguras da vida, os traumas e os ressentimentos e as coisas que vão acontecendo, vai simplesmente fazendo, né, esse ser humano perder a sua identidade. Eu trouxe para vocês até um desenho, né, que eu gosto muito dessa figura, a Bíblia também usa essa figura, que é a figura de uma casa. Gente, eu não desenho bem, mas eu trouxe para vocês, está dando para perceber, né, uma casa. Nessa casa tem muitos compartimentos, né, tem vários cômodos, e eu fui botando aí. Cada cômodo desse é uma área da tua vida. Cada cômodo desse, né, a cozinha pode ser a área financeira, a sala de estar pode ser seu relacionamento, né, o quarto pode ser sua família, e cada área dessa, cada cômodo dessa casa é uma área da nossa vida. E o que a Bíblia diz, né? Ela diz assim, que isso está em Lucas 11, 24 até 26, que é a parábola do espírito imundo, que quando essa casa é limpa, né, precisa colocar outra coisa dentro. Então, quando limpa esses cômodos, né, precisa colocar outra coisa. Porque senão esse espírito sai, traz mais 7, né, junto com ele. E o que acontece para essa casa ficar essa bagunça? Né? O que acontece? Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui para vocês no Instagram, mas eu vou tentar, né? Porque isso vai acontecendo assim. Cada coisa que acontece contigo e que vai te dando uma ferida, um desafeto, uma pessoa que te humilha, um chefe que te trata mal, ou sei lá, teus pais que te esqueceram na escola, ou o colega, o que aconteceu hoje com a minha filha, né? Minha filha hoje tentou fazer amizade com umas meninas novas que excluíram ela do grupo, né? Então, a exclusão, bullying, namorado que não corresponde, qualquer coisa, gente, que foi assim na tua vida que te marcou. Isso vai acontecendo isso, ó. Você vai sendo marcado, sendo marcado, aí vai marcando você, marca você todo, até que uma hora, o que é isso? Não consegue mais ver o que é. Por quê? Perdeu a identidade, perdeu a sua essência. Isso ficou como se tivesse vários escombros ali, vários escombros, né? A professora de português falando errado. Vários escombros ali em cima, vários entulhos, né? Vários entulhos. E aqueles cômodos, né, da sua casa vai também adquirindo entulhos, né? E aí, como fazer, né, para limpar isso e você conseguir ver o que é que está embaixo? Como fazer? É justamente os desbloqueios emocionais. Porque cada desbloqueio vai fazendo você entender o que aconteceu contigo. E a palavra de Deus vai te ajudando a ressignificar isso, né? Eu e a Jaque, a gente trabalha com desbloqueio emocional utilizando a aromaterapia, né, e a palavra de Deus. A aromaterapia vai te ajudar a passar pelo processo, vai ser o suporte terapêutico, vai te trazer à memória coisas que você esqueceu, porque os óleos essenciais têm essa capacidade, e a palavra de Deus vai te ajudar a ressignificar isso. Então, esses escombros, né, que ficaram ali em cima da casa, esses entulhos, melhor falando, que ficaram em cima dessa casa, vai apagando a identidade dessa casa. Chega uma hora que não vê mais o que é. O que é isso? Não vê mais o que é isso. Você não consegue mais ver o que é.
perde a identidade e perde a sua função, perde o seu propósito. É nessa hora que se desconecta do seu propósito. Por quê? Perdeu a sua identidade. A sua identidade ficou abafada por conta dos bloqueios emocionais. E aí tudo que você faz, tudo que você escolhe, tudo que você reage, tudo que você fala, tudo que você pensa é com a lente, é com a peneira, vamos dizer assim, ou melhor, é com os óculos, né, do bloqueio emocional, do trauma. Era o que acontecia com Naamã. Era justamente o que acontecia com ele. Ele tinha aquela capa toda, aquela beleza por fora. Quem estava na rua via que ele era um general, mas só dentro de casa e no trabalho também, né? As pessoas que convivem, só dentro de casa que sabia realmente o que ele tinha, que sabia realmente quem ele era, né? Que sabia realmente como ele agia ali dentro. Né? Então é isso que os bloqueios emocionais fazem com a gente. Vai ali tirando de nós, né, a nossa identidade. Esses cômodos, né, que é a nossa casa mental, a Bíblia fala disso, né, que nós somos uma casa, né? Esses cômodos começam a ter entulhos. E aí quando você limpa, que é com desbloqueio, você precisa botar outra coisa. E qual é a outra coisa que você bota? As verdades de Deus sobre você. O que você coloca no lugar, os móveis novos que vai começar a pautar a sua vida e as suas escolhas são as verdades de Deus a teu respeito. E é a partir disso, é a partir daí, né, que você consegue encontrar qual é o teu propósito, o teu sentido de vida. Olha só, uma pessoa, a identidade de uma pessoa dita as ações dela. Pensa comigo. O preguiçoso, uma pessoa preguiçosa, ela não faz nada. O trabalhador trabalha, né? O professor ensina, né? Então, o que eu estou querendo dizer para você? Que é a identidade da pessoa que dita a ação dessa pessoa. Se esse ser humano perde a identidade, o que começa a pautar e ditar as ações dela? Então, hoje, de repente, essa pessoa, essa mulher, tá vivendo uma vida que eu já passei por isso, que pensa assim, meu Deus, como é que eu cheguei nisso? Como é que eu cheguei aqui? Como que eu cheguei a esse ponto? Essa vida que eu tô vivendo não foi desse jeito que eu planejei, não foi isso que eu sonhei, eu já me perguntei muito isso, gente. E olha que eu, assim, sempre busquei ter disciplina, nunca fui procrastinadora, né? Mas o que estava faltando ali, né? Porque a gente sabe que o que adia muito a nossa vida é a procrastinação, né? A indisciplina, a gente sabe disso. Mas o que tinha muito ali? Traumas, medo, angústia, ansiedade, insegurança. Olha só, e por aí vai, gente, por aí vai. Muita coisa. O medo, então, ele era tão latente na minha vida que ele ditava as minhas ações. Quantos sonhos eu abri mão por causa do medo. Sabe o medo de quê? De não dar certo. Ou o medo, pior ainda, de perder o que eu já tinha conquistado. Quer dizer, o medo de arriscar. Quando, na verdade, a gente, né, que tem a nossa identidade em Deus, Deus nos chama todo de arriscar. Por quê? Porque a gente não entrega a nossa vida na mão dele. Então, se a gente entrega, a gente já não tem mais o controle, a gente já não sabe mesmo como é que vai ser, a gente só confia que o nosso Pai vai fazer o melhor pra gente. Por quê? Porque tá na Bíblia isso, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A gente tem uma identidade e a gente tem um propósito. A desconexão com isso é justamente o que dá em nós, o que dá no ser humano, né? O vazio. As pessoas ficam igual loucas aí procurando sentido para sua vida. As pessoas ficam igual loucas aí com um vazio, com uma angústia que não entende. É essa desconexão, né? Com o seu propósito, essa desconexão com a sua identidade. É essa casa, né? Que quando se olha, já não se reconhece casa. Já não se reconhece. Por quê? São tantos entulhos ao longo da vida, né, que a pessoa já não se reconhece. E aí vai sendo reativa, vai dando respostas, né, conforme as circunstâncias. A pessoa, quando ela sabe qual é a identidade dela, ela para de olhar a circunstância. Gente, olha só, aconteceu comigo isso também. Quando eu não tinha firme,
qual que era o meu propósito de vida, o que eu tinha que fazer, as pessoas falavam assim para mim, pessoas próximas, tá? Pessoas que me amam, pessoas que eu respeito, falavam assim, não, Patrícia, não faz isso não, porque isso não vai dar em nada. Faz essa outra coisa aqui, que essa outra coisa aqui tá dando mais certo. E aí eu ia. E aí, mas aí eu pegava para fazer, como não era meu propósito, dava frustração, né? E eu largava. Aí outra pessoa, não, então faz isso, não, então faz aquilo. Então eu ia fazendo. Eu estava só reagindo aos estímulos. Eu não era protagonista da minha própria vida. Eu não tinha nas minhas mãos as rédeas, né, que norteavam, né, as minhas decisões. Né? Hoje, conhecendo a verdade e me apossando dessa verdade, as minhas decisões são pautadas na minha verdade, que é a verdade de Deus sobre mim. Então, assim, fica até mais fácil de tomar certas decisões na vida quando você sabe quem você é, quando você sabe para que você veio, você consegue tomar melhores decisões. Porque, às vezes, no processo pode até dar muita coisa errado. Eu vejo, sabe de que forma? Que essas coisas que dão errado é a vida te provando, é Deus te provando a tua resistência, a tua fé, a tua resiliência, a tua força e forjando em você caráter. Hoje eu vejo dessa forma, mas quando a gente está desalinhado com o nosso propósito, sabe o que a gente pensa? Não era a vontade de Deus, não. Isso deu errado, porque não era isso que Deus queria para mim. Cara, quando você sabe o que Deus quer para você, quando você sabe o que você tem que fazer, mesmo que dê errado, você insiste, você persiste, melhor dizendo, né? Você muda o seu método, mas você não muda a sua meta, porque você sabe exatamente onde você tem que chegar. Então, a importância de você saber o seu propósito é macro, é enorme para várias coisas, né? Para várias nuances da vida. Né? Isso te preenche de uma tal forma, aquele vazio, aquela falta de sentido começa a deixar de existir. E aquela frase que eu não sei se você diz para você, mas eu dizia muito para mim, hoje nem eu estou me suportando, também a gente começa a parar de falar isso, começa a parar de sentir isso. Né? Gente, tem hora que eu me sinto até meia doida. Por quê? A circunstância tá até assim, bem difícil. E eu fico igual uma doida. Hoje mesmo, né? Hoje eu falei assim, caramba, tô com uma alegria tão grande, tô com vontade de dar uma cambalhota. Minha filha, mas eu queria ver você fazer isso. Eu falei assim, filha, você acredita que eu fico imaginando também? Mas assim, não é que esteja fácil, não é que não tenha tribulação, mas a confiança de que você está no lugar e fazendo o que Deus quer para a tua vida é tão grande que isso te dá alegria, isso te preenche, isso te dá força, né? Outra coisa também que é muito importante a gente saber, né, é que com que a gente alimenta, né, a nossa mente, com que a gente alimenta essa nossa casa, ou melhor dizendo, os móveis que a gente coloca nessa nossa casa, né, que são esses pensamentos, né? Tem que estar alinhado com o que Deus quer para você e não com o que as pessoas falam, né, a teu respeito. Gente, isso é tão sério que quando a gente se importa muito, né, às vezes é até inconsciente, tá, que a gente se importa, porque às vezes eu pergunto às pessoas e as pessoas, não me importo com o que as pessoas dizem, mas aí eu falo assim, então por que você não faz isso? Mas se eu fizer isso, as pessoas vão dizer que eu não tenho dinheiro, as pessoas vão dizer que eu não consigo, eu falo, mas não estava dizendo que eu não se importava com o que as pessoas pensam e agora no fundo tá preocupado com o que o outro está pensando. Quando você se preocupa com isso, né, quando de alguma forma isso te afeta, quando vem uma crítica na tua vida, isso te derruba. Né? Então você se preocupar também muito com o que as pessoas falam, né, também tem a ver com a falta de clareza sobre onde você quer chegar, sobre para onde você está indo. E aí, gente, quando a gente está de posse do nosso propósito, a gente não se preocupa muito nem com o resultado. A gente caminha com excelência, porque a gente sabe que quem nos deu o propósito já nos muniu de capacidade. A gente sabe que quem nos deu o propósito garante o resultado. A gente se enche
de autoconfiança, mas não é autoconfiança em nós, igual as pessoas aí têm falado, né, de a autoestima, a autoconfiança. Não é autoconfiança em nós, mas é autoconfiança em quem já confiou na gente antes. Confiança em quem nos enviou, né? A confiança vem da certeza de quem nós somos. Então, isso tudo, né, reflete no nosso mundo exterior. As pessoas começam a perceber, as pessoas começam a ver que você é diferente de alguma maneira. E aí, o que é propósito, né? As pessoas agora, ultimamente, têm falado muito de propósito de vida, que propósito de vida é ajudar o outro, propósito de vida é como se fosse uma caridade, propósito de vida é, de repente, você estar fazendo missões, né? É obra missionária, de repente você está fazendo caridade, né? Eu já falei, no sentido assim, caridade no sentido assim, ajudando, né? Sem receber nada em troca, né? O propósito, ele pode não ser o seu trabalho, pode não ser o trabalho que você está fazendo hoje, mas você pode exercer o seu propósito aonde você estiver, inclusive nesse trabalho que você não gosta. Nós recebemos como um propósito macro, vamos dizer assim, honrar e glorificar o nome do Senhor onde quer que a gente esteja. A gente recebeu o propósito de brilhar, de ser luz, né? Aonde quer que a gente esteja, a gente precisa mostrar para o mundo a nossa real identidade. Como é que a gente mostra a nossa real identidade? Pelas nossas ações, pela forma como a gente lida com a nossa vida e com a nossa circunstância, principalmente pela forma como a gente lida com as nossas emoções. Então, as pessoas querem espelhos, né? As pessoas querem em quem se inspirar. E é para isso que os filhos de Deus vieram à Terra, né? É para isso que Jesus veio, para salvar a humanidade e para que a gente se inspire nele. Então, ele já salvou a humanidade. A gente não tem esse propósito de fazer isso, mas a gente tem o propósito de levar a mensagem de salvação, a mensagem, né, que Cristo deixou pra gente. Esse é o propósito macro, vamos dizer assim, né? Esse é o macro. E aí onde a gente exerce isso? No nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa família, falando não, fazendo. A nossa identidade reflete no nosso fazer. Lembra que eu falei lá no início? O trabalhador trabalha, o professor ensina. Lembra? A identidade da gente reflete nas nossas ações, nos nossos resultados. Consequentemente, como a gente trabalha com excelência, porque nós somos filhos de Deus, consequentemente, né, tudo que a gente pôr a mão vai prosperar. Por quê? Já estamos empregando excelência, já estamos empregando as leis do Senhor em tudo que a gente fizer. E aí a gente começa a receber de Deus outras coisas, consequentemente, é como se fosse bônus, né? Começa a receber outras coisas, como um trabalho que tem mais a ver com o nosso perfil, um trabalho que tem mais a ver, né, com mais afinidade com a gente começa a ter clareza, né, da onde a gente pode chegar, né? Eu conheço muitos filhos de Deus, gente, muita gente que não vive a sua identidade na sua totalidade, pessoas trabalhando em coisas que você vê que a pessoa tem capacidade até de trabalhar ter, né, cargos maiores, ter salários maiores, mas fazendo coisa pequena porque acredita, né, que o propósito é caridade, que o propósito é ser pobre, miserável, que acredita que é cheio de crenças, de bloqueio com relação ao dinheiro, sendo que não é nada disso, né? Vivendo um engano justamente por conta desses bloqueios emocionais. Então, assim, o propósito ele pode ser exercido em qualquer lugar que você estiver, com excelência. Comece a viver com excelência em tudo que você fizer, tudo. Que, consequentemente, o que você colocar sua mão vai prosperar. A Bíblia não diz isso para nós, né? Onde colocar sua mão, né, prosperarei, né? Não diz isso. Então, assim, mas a gente precisa trabalhar com excelência. A Bíblia também diz assim, quer comais, quer bebais, fazer isso para a glória de Deus.
Quando pegar algo para fazer, faça com excelência, com todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Então ele também nos ensina a sermos excelentes. Por quê? Nós damos testemunho de quem nós somos, da nossa identidade. Então isso vai nos aproximar cada vez mais do nosso propósito macro, que é ser semelhante a Cristo. Esse é o nosso propósito macro. Mas com isso vem o bônus, que é a prosperidade na área financeira, é a prosperidade na área profissional. Por que eu falo? É diferente, tá, gente? Ter prosperidade financeira, eu acredito que a pessoa conseguir ter dinheiro, juntar uma quantia que ela deseja, né? E viver de forma folgada, e viver até de forma bem, né, confortável, né? Daí pra cima, tá? Mas a prosperidade profissional é, além de ganhar um bom dinheiro, a pessoa está fazendo o que gosta. Porque eu conheço pessoas que ganham um bom dinheiro, mas não fazem o que gostam. E aí tá ali por quê? Tá escravo do dinheiro, tá escravo do padrão de vida que ele se impôs. Né? É outra live também isso, né? Outra história. E prosperidade também na sua vida sentimental. Deus não botou nenhuma das filhas deles aqui para padecer na mão de ninguém. Principalmente aquelas que têm dedo podre, né? Que a gente fala que tem dedo podre para escolher homem. Deus não nos colocou aqui para isso. Não faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Isso não está escrito em lugar nenhum na Bíblia. Não faz parte. Então as pessoas estão desconectadas da sua identidade e também do propósito de Deus na vida delas. E essa é a nossa missão, a minha e da Jaque. Trazer essas pessoas à luz, né? Trazer essas pessoas à consciência de que isso é possível. Como que isso é possível? Fazendo os desbloqueios emocionais, inteligência emocional, adquirindo, né, boa inteligência emocional, autoconhecimento, né, e principalmente alinhamento, né, com a palavra de Deus para sua vida, né. A gente utiliza, eu e a Jaque também utiliza, porque a gente tem esse trabalho de guiar essas mulheres, né, a elas alcançarem o seu propósito, né, na vida delas, para que elas tenham sucesso financeiro, sucesso profissional, para que elas tenham sucesso na vida delas sentimental, na vida familiar, porque eu também conheço ótimas profissionais, mas aí você vai ver os filhos, não tem aquela família, né, que gostaria de ter, os filhos têm alguns problemas emocionais também, por conta do desajuste, por conta ali da falta de equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar, que a mulher, filha de Deus, foi chamada para ter esse equilíbrio, lembrando que quando nós constituímos uma família, nosso primeiro propósito também é na nossa família, né? Então não adianta, gente, não tem carreira que justifique um casamento desfeito ou filhos desajustados. Não tem carreira que justifica isso. Por quê? Porque os filhos crescem e chega uma hora que deixa de precisar tanto de nós. E aí nós vamos ter mais tempo para cuidar da nossa... Sabe o que eu digo para minhas alunas? Eu falo, gente, para de acreditar que o mundo vai acabar amanhã. Isso é uma mentira. A gente fica ali correndo, querendo dar conta de tudo, querendo ter resultado rápido. Para quê? O mundo não vai acabar amanhã. Aproveita a jornada. Então, tudo isso você consegue se conectando com a sua identidade. Quando você tem essa conexão com a sua identidade, a tua jornada fica leve. Não que não tenha problemas. Vai ter, porque todo mundo tem. E Jesus falou, né? Na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É possível ter bom ânimo. É possível viver isso. Por quê? Porque ele disse que era. Então eu quero, se ele disse que era, eu quero para mim. Eu quero, apesar de o mundo estar essa loucura, eu ter paz dentro de mim. E essa paz transbordar na minha casa. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para minha família. Então eu quero isso no meu ambiente de trabalho. Eu quero transbordar a paz que Jesus conquistou na cruz, que é uma herança, que a gente só toma posse quando a gente sabe quem a gente é. Eu quero transbordar isso aonde eu passar. E eu quero que as pessoas vejam, né, isso em mim. Então, tudo isso a gente consegue com a conexão. Meu marido entrou na live, gente, eu fiquei sem graça. Tudo isso a gente consegue com a conexão com o nosso propósito, com a nossa identidade em Deus. É dessa forma que a gente conquista. Então, é possível ver alegria na jornada, é possível. É possível, mesmo você não alcançando aquele resultado rápido, porque a gente tem a sensação que a vida está acabando, que o mundo está acabando. Gente, não tá. Não tá.
Enquanto a gente não cumpre o nosso plano, nossa vida não acaba. E se a gente viver, olha só, que isso também é outra live, mas se a gente viver de acordo com os projetos de Deus, de acordo com o projeto de Deus para a nossa vida, com o plano de Deus na nossa vida, a Bíblia promete para a gente vida longa. A Bíblia diz que o justo será colhido como um feixe de trigo maduro. A gente não vai ficar, morrer novo. Tem gente que fala até isso, né? Todo mundo, como é que é? Ninguém morre fora de hora. Gente, isso não é bem assim. Mas isso também é outra live, que eu tô falando outra história. Não é bem assim, porque na Bíblia tá cheio de versículos, principalmente em Provérbios, mostrando pra gente o que fazer para ter vida longa. Qual que é o problema? A gente não conhece a verdade. Não conhecer a verdade, não conhecer o que a gente tem de direito, faz com que a gente não exerça. Uma vez, né, essa história é muito interessante. Uma vez, um pregador, um missionário, eu vou lembrar, peraí. Foi um missionário. Uma vez um missionário, ele foi visitar uma senhora que estava acamada. Isso foi na Inglaterra, essa história é verdadeira, gente. Foi visitar uma senhora que estava acamada. Ela já era bem idosa e estava no fim da vida dela. Então ele foi visitar essa senhora. Ela não sabia ler. Essa senhora, lá na Inglaterra, essa história é verdadeira, tá? E ela não sabia ler. Ela estava morando, lá na Inglaterra tem muito disso, né? As pessoas alugarem quartos, né, de suas casas, alugam quartos, né, para outras pessoas. E essa senhora estava morando num quarto, esse quarto era muito úmido, e essa senhora estava ali acamada, e esse missionário foi lá orar por ela. Quando ele levantou os olhos, ele viu que acima da cama dela tinha um quadro. E esse quadro estava escrito uma espécie de uma carta. Aquilo intrigou a ele. Ele perguntou assim para a senhora, a senhora sabe o que está dizendo essa carta? Aí a senhora disse para ele assim, não sei. Eu trabalhei, ela disse que trabalhou muitos anos para um duque. Ela trabalhou muitos anos para um duque. E esse duque deu a ela, né? Ela trabalhou desde criança para esse duque. Né? Desde criança ela trabalhou, não, ela viveu na casa dele, né? E aí a mãe dela trabalhava, ela cresceu ali e ela depois de adulta começou a trabalhar para ele também, para a família dele. E esse duque deu a ela essa carta. E ela não sabia ler, o que ela fez? Pendurou essa carta, que ela sentia muito carinho por essa família, por essa carta, pendurou essa carta em cima da cabeceira, né, da cama dela, num quadro. E aí o pregador pediu a ela assim, eu vou contar essa história e a gente acaba aqui a live, tá? Que tá já ficando muito longa. E aí o pregador disse para ela assim, o missionário disse para ela assim, a senhora me empresta esse quadro? Eu vou levar para avaliar, eu vou levar para ver o que está escrito e depois eu trago para a senhora. Ele disse isso porque ele já imaginava do que se tratava e ele levou. Quando ele levou, ele viu que se tratava de um testamento. A mulher estava acamada num quarto, gente, mofado, um quarto úmido, morrendo ali, passou o resto dos dias dela nesse quarto. E ela era herdeira de um castelo. Ela é herdeira de um castelo muito, muito rico. O duque, a família do duque não tinha herdeiros, deixou para ela. Sabe por que ela não aproveitou esse castelo? Porque ela não sabia da herança. A Bíblia é um livro cheio de herança pra gente. Cheio de herança. Muita gente vivendo vida miserável emocionalmente, miserável financeiramente, miserável em todos os seus aspectos, porque não conhece a sua herança. Olha como isso é forte, porque não conhece. Então, olha a importância de você conhecer a verdade. Pode tirar você de uma vida medíocre que você não sabe que pode sair dela. Durante muitos anos eu vivia dormindo, eu não conhecia essa verdade, eu via dormindo. Então eu corria atrás de coisas que eu achava que ia me preencher e conquistei. O mais engraçado é que eu conquistei. Eu acho que eu conquistei para poder falar isso para vocês. E conquistei. O processo da conquista foi cheio de renúncia, o processo da conquista foi doído. E conquistei. Quando eu consegui tudo isso, eu vi que isso não me preenchia. Porque eu estava como Naamã. Quando olhava
aquela bela farda de general, cheia de brevê, igual meu pastor fala. Meu pastor hoje fala assim, eu faço os cursos na igreja, meu pastor fala assim, vou dar mais um brevê para você, porque ele sabe que eu sou cheia de títulos, né? Que hoje eu vejo que não vale de nada, não vale de nada. Porque não trazem realmente o meu propósito, não trazem realmente quem eu sou. Presta agora para eu poder falar para vocês isso. E eu falo sem medo. Sem medo. Nunca pensei que eu fosse, sou professora, hein? Nunca pensei que eu fosse falar uma coisa dessa. Eu falo sem medo. Então, a mulher passou os últimos dias da vida dela podendo ter uma vida tranquila, confortável, uma vida abundante, se ela tão somente soubesse o que ela tinha de herança. Se ela soubesse, né, disso, se ela conseguisse, né, ela teria conseguido se apossar, né, do que é bom, da herança dela, né, do que era bom para a vida dela ali nos últimos dias, tá? E é isso, gente. Tem mais coisas para falar, né? Principalmente assim com relação a essa minha trajetória para a busca de propósito. Eu sempre fui uma pessoa que eu tinha muito pavor de ser iniciante, né? Eu nunca gostei de iniciar processo. E esse medo, né? Esse pavor de ser iniciante, porque eu me julgava, eu me avaliava pelos meus resultados. Então eu tinha muito medo de ser iniciante, de errar. Né? Ninguém podia ver que eu estava errando, né? Por isso atrasou muito, né, a eu chegar aonde eu cheguei hoje. Isso atrasou muita coisa na minha vida. Isso fez eu abrir mão de sonhos. Isso fez eu abrir mão de planos de Deus na minha vida, medo de errar, né? Isso também é história de outra live. Outra live a gente fala sobre isso. Então, quem sabe quem é e quem sabe a que veio não evita, né, desafio, não evita, né, não fica com medo, né, do próximo passo, não fica com medo do desconhecido, né, se é esse direcionamento que Deus está dando para a tua vida. Porque às vezes não, gente. Eu não conheço, né, mas pode ser que exista pessoas que, vivendo com Deus, sabe, né, qual é o próximo passo que vai dar. Eu não conheço, nem vivo assim. O meu próximo passo é sempre desconhecido, mas eu vou. Hoje eu vou. Firme, confiante em quem me deu a missão, né? Porque o propósito, ele dá sentido à nossa vida. O nosso propósito, ele faz com que a gente não só viva uma vida com mais significado, mas direciona as nossas decisões. A gente começa a ver, por exemplo, que a grama do vizinho é mais verde, mas a grama é dele, o caminho é dele, o processo é dele, o nosso processo é outro. A gente começa a ver, por exemplo, que vem às vezes para nós boas oportunidades, vem às vezes para nós boas propostas, mas não nos aproxima do nosso propósito, nos afasta, então a gente rejeita. Oportunidades até recebi também, tá? Oportunidades até que as pessoas falam, nossa, mas você foi muito burra ter deixado essa oportunidade passar. Mas por que eu deixei? Porque eu sabia exatamente para onde eu estava indo. O que acontecia antes, quando eu não sabia? Eu simplesmente pegava, boa oportunidade, pegava, achava que era para mim. Quando eu via aquilo me frustrava, não era bem daquele jeito, né? Não me levava onde... na verdade, eu nem sabia direito aonde que eu ia chegar, porque eu achei que toda a felicidade, né, toda a alegria de viver se resumia a ter, né? E hoje a gente sabe que primeiro é ser, depois fazer, aí depois que é o ter. Se você pula essa etapa, perde o sentido, porque o ser é a base. O ser é a base que sustenta todo o resto da torre, né? Sustenta o teu fazer, o teu ser, quem você é, sustenta as tuas ações. E as tuas ações é que vai te dar conquistas. Então, a base, é o ser. Gente, é outra vida mesmo. É outra vida mesmo. Você está alinhado com o propósito de Deus para você. É outra vida. É outra vida. Tenho certeza disso. E é isso. Compartilha a nossa live para que outras mulheres sejam alcançadas, tá? Eu e Jaqueline, a gente faz mentoria, a gente guia, né, essas mulheres aí nessa jornada, né, para a busca do seu propósito. A gente
dar realmente direcionamento a essas mulheres para que elas consigam ali no seu dia, né, encaixar esse propósito da vida delas e para que elas tenham resultado, né? Resultado porque assim, o propósito, igual eu te falei, não é fazer caridade. O propósito, ele tem esse propósito macro, mas tem também aquele plano original e personalizado de Deus para a nossa vida. Né? O propósito macro para todos os filhos de Deus é resplandecer a luz do Senhor, é resplandecer a identidade de Cristo. Mas e o nosso plano personificado? E o nosso porque para Jeremias, Deus falou assim, antes que tu nascesse, eu já te proclamei profeta às nações. Então, Jeremias tinha um plano personificado para ele. Só Jeremias que teve. O único filho que teve o plano personificado. Mais ninguém, mais nenhum. Claro que não, né? Deus não tem filho preferido, né? Todos nós para Deus somos iguais, né? Então ele deu um plano para um, ele tem plano para todo mundo. Aquele plano personificado que é só teu, que é diferente do meu, que é diferente do da Jaque, né? Que é diferente aí de cada um tem o seu, porque nós nascemos com dons diferentes, nós nascemos com talentos diferentes, nós nascemos com habilidade, aptidões e principalmente, né, inclinações diferentes. Então, muitas das vezes, esses teus dons e talentos ficam aí abafados na tua infância devido, né, à vida aí que você teve, ao meio em que você foi criado, ao meio em que você viveu. E aí aquela casa, né, recebeu tanto rabisco, né, que perdeu, né, a sua identidade, perdeu a sua essência. E aí perdeu também o seu sentido, o seu propósito de ser. Porque uma vez eu ouvi uma analogia muito interessante. A pessoa falava assim, eu posso beber água num copo, né? Eu posso beber água num copo, posso pegar um copo e beber água. Ou eu posso botar a mesma água num balde. Se eu boto a água nesse copo, eu bebo. Mas e a do balde? Se eu botar água no balde, é a mesma água, eu bebo? Propósito diferente, entendeu? Finalidade diferente, entendeu? Então, assim, cada um de nós veio com um plano personificado, tá? E é isso que eu e a Jaque faz com as mulheres aí. Mostra para elas, guia, né, essa mulherada como elas alcançarem o propósito personificado para a vida delas e aí elas superabundar na graça, né, elas conseguirem aí, em todas as áreas da sua vida ter vida abundante e próspera. Um beijo, pessoal, até a próxima. Essa aula vai para o YouTube, tá? Fica lá no YouTube. Qualquer dúvida, manda pra gente no direct, ou no comentário do YouTube, ou no comentário desse vídeo. A gente tem um prazer enorme de conversar com vocês. A gente conversa muito com o pessoal que chama a gente pelo direct, tá? E aí é isso, tá? Qualquer dúvida sobre propósito, sobre identidade, sobre alinhamento espiritual, sobre aromaterapia, né? Que a gente também trabalha com os óleos essenciais. Essa semana mesmo a gente precisou utilizar muitos óleos essenciais por conta aí dessa mente agitada para poder dar uma acalmada. Então, a gente também vai orientando vocês. Um beijo e até a próxima, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.